29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Instituído no ano de 1986 pela Lei 7.488, a data foi pensada como um marco para a promoção de ações de conscientização sobre os malefícios do fumo. E já que a gente está tão pertinho da data, resolvemos fazer a nossa parte e falar no Conexão UFPE de hoje sobre os riscos que o tabaco pode trazer para a saúde. Eu sou Ariana Pacheco e converso sobre o assunto com Marina Kellner, oncologista clínica e especialista em oncologia torácica do Hospital de Câncer de Pernambuco, e também com Ângelo Riso, professor do Centro de Ciências Médicas da Universidade e chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Ângelo, 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, no caso, no próximo domingo. Qual a importância de se ter uma data como essa? É muito importante para que se possa chamar atenção para um problema que, em escala mundial, é um problema muito sério e que no Brasil também é um problema muito sério, responsável por uma quantidade de mortes muito grande por ano e responsável por uma quantidade muito grande também de adoecimentos por ano por todas as doenças que, de uma forma ou de outra, são relacionadas ao tabaco. O Brasil é um dos países que reconhecidamente tem uma das campanhas mais bem-sucedidas no combate ao fumo. É importante enaltecer isso, mas é importante também a gente não esmorecer. Tem havido uma redução na quantidade bastante significativa na quantidade de fumantes nos últimos anos. Parece que essa redução alcançou um platô e a gente continua mais ou menos com o mesmo número de fumantes na população adulta já há uns 4 ou 5 anos sem maiores reduções. Então é importante chamar atenção para os malefícios do cigarro, para aquilo que pode ser feito para se parar de fumar, para que a população não só não comece a fumar, tá certo? Isso é uma coisa muito importante, como também parem de fumar. Marina, quando a gente fala sobre o fumo, eu acho que vem logo à cabeça de todo mundo o símbolo do cigarro. Mas é só dele que a gente está falando quando fala sobre o fumo? Muito importante essa colocação. De fato, o cigarro é o mais comum, né, que a gente tem, é o que está mais associado, mais na mídia, mas não é somente o cigarro comum que a gente conhece. Existem várias formas, né, de tabagismo. Então, existe o cigarro comum, existe, por exemplo, fumos de bolsa, que são fumos que muitas vezes pacientes do interior, eles optam por esse tipo de fumo. E o que está muito na moda, né, numa moda ruim, digamos assim, muito ruim, são os cigarros eletrônicos. Então, assim, existe a ilusão de que o cigarro eletrônico, como ele não gera aquela fumaça do cigarro comum, né, enfim, ele não contém nicotina. Isso não é verdade. E já tem estudos provando que o cigarro eletrônico é sim maléfico, tá? Igualmente como o cigarro comum, tá certo? Então, esse alerta vale principalmente para os jovens que estão aderindo ao cigarro eletrônico. E, às vezes, o cigarro eletrônico, por ele ter nicotina, ele acaba viciando também e puxando até para o cigarro comum e outras coisas. Então, é muito importante a gente lembrar, essa pergunta é muito importante. Eu gostaria de complementar apenas mais um adendozinho a isso que Marina falou, é que o narguilé é uma forma de consumir tabaco que tem sido vista com algum glamour por alguns jovens. Mas, na realidade, o narguilé ele chega a ser até pior do que o cigarro, porque a quantidade de tabaco, de fumaça de tabaco inalada, é bem maior do que a quantidade de um cigarro. A gente não pode esquecer essa outra forma de inalação de fumaça. Ângelo, hoje no mundo, segundo a OMS, existem mais de 1 bilhão de fumantes.
e 80% desse total são de pessoas que vivem em países mais pobres. O que pode explicar essa maior incidência nesses países? Em primeiro lugar, exatamente o subdesenvolvimento, não só aí econômico, mas também psicossocial e educacional. Nos países mais desenvolvidos, as campanhas educativas, especialmente nas escolas, são bastante evidentes. Nesses outros países, infelizmente, não. No Brasil, nós temos campanhas educacionais a nível escolar, além, é claro, de uma série de outras normas e leis que impedem a evolução do tabagismo. Mas, apesar do grande contingente de tabagistas existir entre a população habitante de países menos favorecidos, chama muita atenção, por exemplo, quando a gente vai em países europeus como Portugal, França, a própria Holanda, a Itália, a quantidade de pessoas fumando. E para a gente fica até estranho ver pessoas fumando dentro de restaurantes, coisa que aqui no Brasil já faz um bom tempo que não existe mais. Mas, sem dúvida nenhuma, a falta de informação e o baixo nível social e educacional é uma das causas mais importantes da adição ao tabagismo. Marina, falando mais especificamente do Brasil, o que é que faz com que o nosso país tenha tanto êxito no combate ao tabagismo? Aqui, falando sobre essa questão da lei de combate ao fumo, Brasil, eu acho que tem 2 leis que são muito importantes. Eu acho que é daí que vem a nossa campanha, né, de sucesso. A primeira lei, na verdade, foi de 1986, com Sarney. Foi a lei de combate ao fumo, que é justamente comemorado o dia de combate ao fumo no dia 29 de agosto. Né? E aí, em 2014, foi aprovada a lei em relação à proibição do fumo nos lugares fechados. Então, assim, a partir daí, a gente veio trazer não somente essa questão de proibir o fumo nos locais fechados, mas também de proibir aquela propaganda. Então, havia uma propaganda muito forte, né, associada ao cigarro como uma coisa boa, né? E hoje em dia, a gente é obrigado a ter nas carteiras de cigarro. A gente está falando de cigarro, mais uma vez eu digo, porque é o mais comum, mas a gente já falou antes que existem várias outras formas, né, de tabagismo. Mas em relação ao cigarro, na carteira de cigarro, hoje em dia, você tem ali claramente os riscos que o fumo acarreta. Então, tem essa informação atrás para o consumidor estar ciente do risco. Então, eu acho que essas medidas contribuíram muito para que a gente tenha, né, cada vez mais esforço para manter uma boa campanha de combate ao fumo. Eu acho que um outro aspecto é o aspecto educacional. A maioria das escolas tem também orientado para os malefícios do fumo, ou seja, não só a carteira de cigarro com aquelas fotos horrorosas, não só a proibição da propaganda do cigarro, assim como também o uso de cigarro nas novelas brasileiras. Ontem eu estava revendo alguns capítulos da novela Roque Santeiro. Acho que a maioria de vocês aqui nem lembra, mas ela é uma novela que deve ter uns 15 ou 20 anos. Me espanta a quantidade de gente fumando nas novelas, e hoje você praticamente não vê isso na televisão. As campanhas educacionais na escola, com as crianças, é muito importante, porque vai fazer com que essas crianças não comecem a fumar. E mesmo também alcançando os pais dessas crianças, já na escola também, vai fazer com que esses pais eles fiquem com vergonha e percebam também o malefício que estão provocando para seus filhos e terminem abandonando o hábito do cigarro. Então, é um conjunto de medidas que torna o cigarro não só mal visto, como também os malefícios do cigarro se tornam também bem evidentes a partir da informação que é passada para todos. Ângelo, e quais as consequências que fumar pode trazer para a saúde? Um sem número. Desde
Os mais óbvios, como, por exemplo, as doenças respiratórias, como a DPOC, depois eu posso falar o que é DPOC, o câncer de pulmão, de língua, as doenças cardiovasculares, que na maioria das vezes elas têm uma associação importante com o tabagismo, ou seja, pessoas que têm doenças cardiovasculares, doença do coração, doença das coronárias, doenças cerebrovasculares, derrames, e fumam, elas têm uma consequência muito mais grave dessas doenças. Falando também em câncer, outros tipos de câncer, que a Marina pode falar melhor do que eu, também tem uma relação direta com o cigarro. O que pode-se dizer é que 13% de todas as mortes no Brasil por ano tem alguma coisa a ver com cigarro. Ou seja, 13% das pessoas que morrem no Brasil por ano, e não é pouco, tá certo? Ou seja, cerca de 160 mil óbitos por ano, no Brasil apenas tem a que ver de alguma forma com cigarro. E resgatando uma das consequências do fumo que você citou, Ângelo, a DPOC. O que é essa doença? DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que vai se instalando gradativamente, lentamente, ao longo dos anos. É uma doença em que o pulmão ele vai sendo destruído, feito um filó velho. Filó é aquele tecido que se faz mosquiteiro para proteger a gente da picada da muriçoca. Quando ele vai ficando velho, ele vai se esgarçando, ficando cheio de buracos. E assim vai ficando o nosso pulmão quando a gente fuma, na medida em que os anos vão passando. É uma doença que se instala insidiosamente, ela vai devagarzinho se instalando, e a pessoa vai envelhecendo também ao mesmo tempo, os mecanismos de defesa vão sendo cada vez menos eficazes, e também o sedentarismo aumenta, de forma que muitas vezes a pessoa começa a sentir falta de ar, subir um lance, 2 de escada, e acha que isso tem a que ver com a falta de condicionamento físico, quando na realidade tem a que ver já com o estrago que o cigarro está provocando no pulmão. E o que é pior, esse estrago ele é irreversível. Ou seja, mesmo de fumar, não volta atrás. Pode interromper ou retardar a progressão dessa doença, mas se a pessoa continua fumando, essa falta de ar vai se tornando mais evidente aos esforços cada vez menores. De repente a pessoa está com falta de ar até para tomar banho ou para se vestir, até mesmo em repouso, precisando do uso contínuo de oxigênio. E isso, obviamente, representa não só um custo emocional muito grave para a pessoa que sofre, mas também para a sociedade como um todo. Então é importante que as pessoas se deem conta que não tem que esperar ter os sintomas das doenças tabaco relacionadas para parar de fumar. Elas têm que nunca ter começado a fumar. E, ao mesmo tempo, quem já começou, parar o mais cedo possível. Marina, e em relação ao câncer, o que a gente pode pontuar nessa relação entre o fumo e o desenvolvimento da doença? Eu acho que em relação à minha parte, né, que é a parte de câncer, é isso mesmo que a Ângelo falou, né? O mais comum, de fato, é o câncer de pulmão. Outros tumores, como ele mesmo falou, de língua, de boca, de garganta, de esôfago, de pâncreas, de bexiga e alguns outros que também o tabagismo pode ser fator influenciador. Esses que eu falei estão diretamente relacionados ao cigarro, né? Então, tem todas essas doenças, né, envolvidas, além, obviamente, das doenças cardiovasculares, então infarto, acidente vascular cerebral, o famoso derrame. Então, a gente tem todas essas questões. Marina, você citou alguns tipos de câncer, como o de pâncreas, que não tem relação nenhuma com o nosso sistema respiratório. E, de maneira geral, e é até natural que quando a gente pense no fumo, no cigarro, a gente só se lembre dos prejuízos
ao pulmão. Então, como é que o fumo consegue atingir esses outros órgãos? Em relação, por exemplo, a doenças cardiovasculares e tal, como infarto ou como o acidente vascular cerebral, ele vai causando alteração no endotélio, que é uma parte do vaso, e dali vai modificando e levando toda essa cascata até ter o efeito final, né? O infarto, por exemplo. Em relação ao câncer, né, o cigarro ele é carcinogênico, ou seja, ele vai estar associado a uma série de mutações, uma série de alterações que a célula vai sofrer, e daí essas alterações vão fazendo com que ela vá evoluindo, né, para uma célula cancerígena, certo? Então, isso é uma alteração ao longo de algum tempo, né, varia, obviamente, conforme o tumor, e existem alguns tumores que são mais sensíveis a isso. E entre eles estão os tumores de cabeça e pescoço, de pulmão, de bexiga e por aí vai. É importante a gente lembrar que o cigarro ele tem mais de 4.000 substâncias. A gente, quando fuma um cigarro, dá uma tragada no cigarro, a gente está inalando mais de 4.000 substâncias, muitas delas com capacidade de induzir alterações no código genético celular, que vai provocar um desarranjo nesse código genético e a célula começa a endoidar, no sentido de que uma célula que era para ser uma célula de pulmão, ela passa a ser uma célula de nada que tem autonomia própria, que come a comida da gente, ou seja, o alimento das outras células, e tem uma capacidade muito grande de se dividir, de se multiplicar e de fugir dos mecanismos de defesa que a gente tem contra esse tipo de alteração, levando então ao câncer. O câncer, de um modo geral, ele não surge de uma hora para outra. Ele evolui lentamente inicialmente, mas a partir de um determinado momento em que o número de células cancerosas se torna muito grande, esse tumor tem uma evolução bem mais rápida. Em relação ao câncer de pulmão, é muito importante que a gente consiga detectá-lo precocemente. Como todos os cânceres, de um modo geral, quanto mais cedo você detecta, mais facilmente você é capaz de levar à cura pela ressecção daquela parte do órgão que está afetado. E no pulmão, é importante as medidas preventivas de detecção precoce, e a partir dos 40 anos, uma tomografia computadorizada de tórax anual é bastante importante. Voltando àquela resposta sobre como o cigarro ele vai alcançar órgãos que aparentemente não têm contato com a fumaça, mas na realidade essas substâncias que são inaladas, elas ganham a circulação e aí vão agir em órgãos susceptíveis. Em relação ao aparelho cardiovascular, a nicotina, além de alterar o revestimento interno dos vasos, ela é também um agente vasoconstrictor, ou seja, ela é capaz de apertar os vasos, que se já estão com a sua luz estreitada, isso vai culminar com alterações na fluidez da passagem do sangue e até mesmo a interrupção da passagem do sangue, levando a infarto, seja do coração, seja do cérebro, seja de outros órgãos. Marina, além do fumante habitual, que fuma todos os dias, também existe um tipo de fumante que, vamos dizer assim, só fuma de vez em quando, né? Quando sai no fim de semana, quando vai para alguma festa. Existe diferença entre esses dois fumantes no quesito de riscos à saúde? Bem, existe o fumante que fuma ocasionalmente e existe aquele fumante também, que é outro conceito, né? Que é o fumante passivo, né? Esse fumante, obviamente que a questão da carga tabágica, né? O que é a carga tabágica? É o que a gente tem um conceito que é a carga tabágica em maço-ano, né? Que é quanto você fuma, né? De cigarro, né? Quantas carteiras você fuma por dia e você vai multiplicar por quantos anos você fumou. E esse conceito é importante, né? Principalmente na minha área da oncologia de câncer de pulmão, para a gente até estabelecer alguns protocolos
de rastreamento de câncer de pulmão, né, e da gente estimar mais ou menos o risco daquele paciente de desenvolver câncer de pulmão. Quanto maior a carga tabágica do paciente, maior a probabilidade dele desenvolver câncer de pulmão ou quaisquer outros tipos de tumor, ou até outras doenças, como a gente vinha falando. Então, assim, qualquer carga tabágica que você fume vai ter interferência e vai ser prejudicial, mas a quantidade vai ser também algo que vai influenciar. Então, esse fumante que fuma de vez em quando, ele está correndo risco, sim, tá certo? Porque ele está sendo exposto ao cigarro continuamente, né? Quando você vai calcular a carga total dele, vai ser um pouco menor, mas com certeza ele também corre riscos, assim como o fumante passivo. Então, um dos motivos também da questão da legislação em locais fechados, de proibir o fumo em locais fechados, era também visando proteger essa população que nada tinha a ver com aquela pessoa que chegava num restaurante, por exemplo, e abria, né, a sua carteira e começava a fumar. Você, por tabela, estava ali sofrendo risco, né, sem estar querendo estar participando daquilo ali. Então, em virtude de proteger os fumantes passivos, também essa lei ganhou toda a força. A Marina tocou um ponto muito importante. A carga tabágica ela é muito importante na relação em relação ao risco de você ter doenças. Obviamente, quanto mais você fuma, maior o risco, mas existe também a suscetibilidade individual. Tem gente que fumou a vida inteira e não tem doença nenhuma tabaco relacionada. Eu tenho um tio que ele morreu com 91 anos, acho que quando enterraram ele com a carteira de cigarro junto. Ele fumou até essa época e nunca teve nada. E essas são raras, essas pessoas, viu? Por outro lado, tem pessoas que fumam pouquíssimo, 5 cigarros por dia, 10 por dia, ou mesmo eventualmente têm doenças tabaco relacionadas. Em relação ao fumo passivo, vale a pena constatar que dos 8 milhões de óbitos relacionados ao cigarro no mundo, desses 8 milhões, em 1 milhão, isso ocorre em pessoas que não fumam diretamente, que são fumantes passivos. Então, é importante que as pessoas se deem conta de que o fumo passivo, especialmente dentro de casa, é um problema sério que vai afetar também os familiares. E entendendo todos os riscos à saúde que vocês já listaram aqui sobre o fumo, se eu que sou fumante e quero ou estou no processo de parar de fumar, qual é o melhor caminho para fazer isso? Bem, existe um programa nacional de combate ao tabagismo, na verdade, é o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, é o nome do programa. Esse programa, nacionalmente, ele é coordenado pelo INCA, mas é um programa nacional, como o nome já diz, e cada estado, né, tem seu vínculo com esse programa. Pernambuco, a referência que aparece em relação ao programa é a própria Secretaria Estadual de Saúde. E o que é que acontece? Quando você quer parar de fumar, não é tão simples assim, né? É um vício, né? Como a gente já veio falando aqui. Então, não é simplesmente, às vezes, largar o cigarro e conseguir definir um dia para parar e parar de fumar. Algumas pessoas conseguem realmente fazer isso. No meu dia a dia, como eu trabalho, né, com câncer, então, eu acho que meus pacientes eles têm uma motivação muito maior para parar de fumar. E, assim, eu acho que 90% dos meus pacientes param de fumar. Dos meus pacientes que eu digo, não são meus pacientes exclusivamente, não. São na área da oncologia. Então, eu sempre digo para eles, hoje mesmo eu falei, tá vendo que é possível? E, assim, às vezes não tem a menor vontade mais de fumar e estabelecem um dia e realmente param. Mas nem todo mundo vai conseguir parar de fumar estabelecendo um dia, usando um calendário, e enfim. E, para isso, existem esses programas, né? E uma das coisas que a gente pode fazer é formas de você substituir a nicotina, né? A nicotina que dá o vício. E existem adesivos que a gente pode utilizar, adesivos transdérmicos, ou seja, adesivos que a gente vai colar na pele, né? E vão liberar nicotina
de liberação lenta após você suspender o cigarro. Existem as gomas de mascar e existem medicações propriamente ditas, né, para se usar também com esse intuito. Claro que ninguém deve fazer essa orientação da própria cabeça, essa orientação deve ser sob supervisão médica, porque a dose vai depender da carga tabágica do paciente e vai ser ajustada aos poucos, de acordo com as consultas. Mas a gente, claro que tem caminhos para acessar o tabagismo. E qual médico eu posso procurar para me ajudar nesse processo, Ângelo? Qual especialista? Qualquer profissional de saúde estaria teoricamente capacitado a ajudar os pacientes a parar de fumar. Puxando a brasa um pouco para a minha sardinha, o pneumologista é um dos profissionais que lida mais frequentemente com as consequências do cigarro, junto com o oncologista e junto com os cardiologistas. Os postos da Prefeitura Municipal de Saúde, eles podem encaminhar as pessoas para os programas da Secretaria, que, de um modo geral, em entrevistas motivacionais, ou seja, alertando o malefício do cigarro, ou seja, tentando motivar as pessoas a parar de fumar. O pneumologista, ele pode ajudar essas pessoas de uma forma um pouco mais objetiva, especialmente quando a gente, numa avaliação periódica, o paciente é tabagista, tem mais de 40 anos, a gente pede uma tomografia computadorizada de tórax, ou então se faz uma espirometria, que é um exame que o paciente sopra no computador para a gente ver como é que está o fôlego dele, e surgem alterações. Só o fato da gente mostrar essas alterações já assusta um bocado os pacientes, e isso pode muitas vezes motivá-los a parar de fumar. Entretanto, o cigarro, é importante que a gente compreenda que o vício do cigarro, o vício do tabagismo, ele é um vício químico e é um vício psicológico também. Ele é um vício químico porque a nicotina, que é a substância do cigarro que vicia, ela vai agir nos receptores cerebrais de nicotina que foram formados pelo uso regular dessa droga, e quando esses receptores não são supridos, a pessoa vai sentir, o cérebro vai mandar sinais de desconforto, tá certo? Levando essa pessoa a fumar. Mas você tem também o outro lado, que é o vício psicológico. O cigarro, ele é uma muleta para uma série de situações, ele complementa uma série de situações para o tabagista, e é importante que a gente compreenda isso quando a gente vai orientar os nossos pacientes. Bebida alcoólica não só faz a boca do cigarro, como também diminui a sua força de vontade. Então, evitar beber, especialmente tomar bebida alcoólica, especialmente nos 4, 5 meses iniciais, é muito importante. Lembrar aos pacientes que a maioria dos cigarros, especialmente se eles fumam 20 ou mais cigarros por dia, são fumados sem que ele nem perceba direito que fumou. Ele nem se dá conta que fumou, ele puxa automaticamente o cigarro e vai fumar. Situações que fazem a boca, ou que chamam o cigarro, por exemplo, o break do cafezinho no meio do dia, também isso precisa ser trabalhado e precisa ser evitado. E uma coisa que é muito importante é que os fumantes eles se deem conta de que a vontade mais intensa de fumar, ela dura em torno de 1 a 2 minutos. A vontade de fumar, na realidade, ela é de duas naturezas. A primeira, essa natureza aguda, a vontade de fumar que impele o paciente a puxar o cigarro. Mas essa vontade aguda, ela dura 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. E tem aquela vontade que é mais surda, que é mais crônica, que é menos intensa, mas que vai diminuindo ao longo do tempo. E o quanto isso é psicológico, ou seja, o quanto a nossa mente tem de participação na questão do vício do cigarro, basta a gente se lembrar do seguinte: o fumante, quando ele voa, antigamente era permitido fumar no avião, por incrível que pareça, mas hoje em dia não mais. E a maioria dos fumantes com quem eu converso,
Eu pergunto, você tem vontade de fumar quando você está dentro do avião? Eu disse, não, doutor, eu não sinto muita vontade de fumar, não. Eu sei que eu não posso fumar, nem sinto vontade. Mas, em compensação, quando chega no aeroporto, larga a mulher lá para pegar a mala e vai-se embora correndo para o lado de fora do aeroporto para fumar. Por quê? Porque esse é um reflexo condicionado. Tá certo? Ele não estava com vontade de fumar quando ele não podia, mas quando ele pode, ele automaticamente ele vai, via essa vontade, ele vai sair correndo para ir fumar. Então é importante a gente orientar isso, porque ele dominando aquele um minuto e meio, tomando um copo d'água, fazendo uma atividade física, aquela vontade passa. E é claro, também aí tem os medicamentos que podem ajudar, como a terapia de reposição de nicotina pelo adesivo ou pela goma de mascar. Alguns antidepressivos podem ajudar, como a bupropiona, mas isso tem que ser prescrito por médico. E a gente tinha, até algum tempo atrás, a vareniclina, que era uma droga que agia nos receptores cerebrais de nicotina. O nome comercial era Champix, que no Brasil ela era importada pela Pfizer, mas já faz aproximadamente 1 ano e meio que, por motivos burocráticos, nós não temos mais essa medicação no Brasil. Marina e Ângelo, eu tenho percebido que muitas pessoas que estão nesse processo de parar de fumar têm adotado, em alguns casos, o cigarro eletrônico como uma forma de substituir o hábito. E lá no início do programa, Marina, você chegou a comentar que o cigarro eletrônico, assim como o comum, também possui nicotina. Mas, de fato, esse equipamento pode ajudar nesse processo de forma segura, servindo como uma espécie de substituição? Não era para substituir, né? Ele, do ponto de vista da comunidade, ele gera menos incômodo, eu acredito, né? Por conta do cheiro. E aí as pessoas, eu acho que têm essa ilusão de que não é a fumaça do cigarro, né? É um líquido vaporizado, né? Sai como se fosse um vapor, é diferente de uma fumaça. Mas ele também contém nicotina e, assim, estudos mais recentes mostram que ele também está associado a todos os fatores de risco do cigarro comum. Então, não é para substituir o cigarro que a gente conhece, o mais comum, pelo cigarro eletrônico. Essa troca não está correta. E o que é que faz, Ângelo, esse cigarro eletrônico ser perigoso tanto quanto o cigarro comum? Veja, em alguns países o cigarro eletrônico ele tem até sido sugerido como uma alternativa à reposição de nicotina no auxílio a parar de fumar. Entretanto, o que tem se verificado é que ele vicia também, tá certo? A nicotina, que é a substância viciante do cigarro comum, do tabaco comum, é a que está contida no cigarro eletrônico. E essa nicotina, ela ainda não se sabe, em relação ao cigarro eletrônico, pelo pouco tempo de uso, ainda não se sabe todos os malefícios que o cigarro eletrônico pode trazer. Mas, sem dúvida nenhuma, a nicotina é um agente vasoconstrictor que contrai os vasos do nosso organismo e ela provoca, assim, alterações importantes. Talvez um pouco menos do que o cigarro comum, mas, de qualquer forma, é uma porta para que a pessoa se torne viciada em nicotina. Isso sem falar na glicerina, no propileno glicol, sem falar nos agentes flavonizantes, ou seja, que dão alguns sabores, tipo menta ou coisa parecida, que podem também, por sua vez, provocar danos à saúde. No Brasil, vale salientar que o cigarro eletrônico ele não é aprovado pela Anvisa. Portanto, todo cigarro eletrônico que existe no Brasil e todas as substâncias para abastecer o cigarro eletrônico que são comercializadas no Brasil, elas são de contrabando e não passam por nenhum crivo de avaliação de segurança, tá certo? Vocês devem estar lembrados, há uns 2 anos atrás, que morreu um monte de gente lá nos Estados Unidos, mais de 200 pessoas, por conta de cigarro eletrônico, por conta de um diluente que foi adicionado a algumas substâncias comercializadas para o cigarro eletrônico, que levou
mais de 200 jovens a óbito. As autoridades de saúde nos Estados Unidos investigam uma doença misteriosa que atinge os pulmões de jovens que fumam cigarros eletrônicos. Quase 400 pessoas já tiveram os sintomas: falta de ar, tosse, náusea, vômito, diarreia e sangue nas vias respiratórias. A suspeita é que os cigarros eletrônicos estejam inserindo partículas de gordura no pulmão dos usuários. Essa gordura impede a absorção do ar e o paciente fica sem fôlego. Os casos da doença foram registrados entre usuários de produtos de todas as marcas. Então a gente não sabe muito bem o que é que tem nessas substâncias que estão vindo para o Brasil. Assim como também uma outra coisa muito grave no Brasil é que a quantidade de cigarros consumidos no Brasil, a quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai e de outros países consumidos no Brasil está maior do que a própria quantidade de cigarros produzidos no país. Isso significa que o brasileiro está consumindo uma quantidade de cigarros sem nenhum controle e sem deixar nenhum imposto para fazer frente às despesas do SUS. Então, o cigarro eletrônico ele faz mal, sim, e a substância que principalmente faz mal nele, pelo menos reconhecida com clareza até o momento, é a nicotina, mas a gente não sabe a longo prazo o que é que pode trazer, além dos efeitos colaterais ligados à nicotina, essas outras substâncias que são contidas no cigarro eletrônico. Eu queria só falar um dado curioso que eu achei engraçado quando eu estava dando uma olhada ontem em algumas coisas sobre tabagismo, e aí eu vi que tem uma calculadora, eu acho que foi na Sociedade Brasileira de Pneumologia, e essa calculadora, ela estima o gasto que você já teve com cigarro. Então, se os argumentos que a gente apresentou para parar de fumar ainda não foram tão suficientes, então acho que a gente pode falar do bolso, né? E aí, num cálculo básico, uma pessoa que fuma uma carteira de cigarro por dia, por 30 anos, ao longo desses 30 anos, a média, né, estimativa, obviamente, porque tem aí correção por juros e tal, é que ela teria gasto R$37 mil nos 30 anos só com cigarro. Eu achei isso super interessante. A gente, além de tudo isso, nem se dá conta o quanto que a gente joga de dinheiro literalmente no lixo. Sem dúvida nenhuma. Além dessa calculadora, lá no site da Sociedade Brasileira de Pneumologia tem também a escala de Fahrgastrom, que é uma escala que mede ou que dá uma ideia da intensidade do seu vício, que leva em consideração a quantidade de cigarros que você fuma por dia, leva em consideração o tempo de cigarro que você usa, há quantos anos você fuma, e leva em consideração quanto tempo, quando é que você fuma o seu primeiro cigarro do dia. Então, quanto mais cedo você fuma, mais viciado você é. E aí, essa escala de Fahrgastrom, ela ajuda, inclusive, nas abordagens para pessoas que têm uma pontuação leve, ou seja, pessoas que fumam 5, 7, 8 cigarros por dia, que só vão fumar lá para metade do dia. Essas, muitas vezes, podem ser induzidas a parar de fumar apenas com aconselhamento. Já aquelas que já acordam com cigarro na boca, que antes mesmo até de escovar os dentes já fumam o primeiro cigarro, essas vão precisar de alguma ajuda química e, em geral, a terapia de reposição de nicotina. Então, é importante, sim, a gente mostrar o quanto o paciente gasta de cigarro, é importante com o seu cigarro, é importante a gente saber qual é a intensidade do vício daquele paciente, para que a gente possa ajudá-lo da melhor forma possível. Marina, quais os ganhos na saúde que se pode ter quando se para de fumar, pensando em quadros que podem ser reversíveis? Legal essa pergunta, porque a gente tem alguns parâmetros que a gente pode falar até em relação desde minutos até a meses de que o paciente parou de fumar. Então, quando ele para de fumar, ele em alguns minutos a horas, ele começa a ter algumas modificações.
né? Então, por exemplo, até um conceito básico, quando a gente vai pedir para medir a pressão arterial de alguém, uma das coisas que a gente orienta é que o paciente não pode ter fumado antes de medir a pressão. Por quê? Porque o fumo, ele eleva a pressão e a frequência cardíaca. Então, quando a gente para de fumar, em alguns minutos, né, a quase uma hora, aquela pressão, ela vai normalizar. Então, só um exemplo que já começa o impacto a partir de minutos. E à medida que você vai espaçando, os efeitos vão sendo mais intensos, né? Então, por exemplo, em torno de 2 a 3 meses, de 2 semanas a 3 meses, mais ou menos, o paciente começa a melhorar até a capacidade pulmonar. Então, sobre a doença que o Ângelo falou, o DPOC, ou a doença pulmonar obstrutiva crônica, mesmo que o paciente ele tenha já instituído a doença, sempre é válido ele parar de fumar, certo? Com o intuito de melhorar aquela capacidade pulmonar dele. Quando o paciente chega em torno de 10 anos que ele não fuma mais, tá? O risco dele ter um evento cardiovascular se torna igual àquela pessoa que nunca fumou. Em relação a câncer, em torno de 15 anos, tá? Que ele parou de fumar, o risco de desenvolver câncer de pulmão, por exemplo, tende a se igualar com quem nunca fumou. Então, eu acho essa informação muito importante. Porque alguém pode dizer, mas eu já fumo há muito tempo, tá certo? Então, assim, eu já tenho o mesmo risco de ter todas essas doenças. Se eu tiver que morrer, eu morro. Eu já ouvi muito essa frase. Eu vou levar minha carteira de cigarro para dentro do caixão. Mas não, eu sempre tento falar que sempre é tempo de tentar mudar, justamente apresentando esses dados, né? Então, você tem impactos, né, já extremamente claros do tabagismo desde minutos até meses, anos. É importante a gente lembrar que há ganhos não apenas físicos, né? Porque na medida em que você para de fumar, você para de estar sendo submetido àquele estímulo que contrai os vasos, a irritação da sua árvore bronca, mas há também os ganhos estéticos. Os dentes deixam de ficar amarelados, o hálito não fica, a pessoa não fica com bafo de cinzeiro velho, a pele também adquire uma outra coloração, há uma melhora na qualidade da pele e das fibras colágenas, e esses frequentemente são apelos muito importantes, especialmente para as mulheres. A voz rouca, aquela voz, entre parênteses, sensual da mulher tabagista, né? Uma voz grossa, essa também diminui, melhora bastante. Então, tem não só os benefícios físicos, como também os benefícios estéticos que você tem quando você para de fumar. Além do que, por exemplo, em relação a DPOC, ao enfisema, a bronquite crônica, você diminui a velocidade de deterioração da sua doença. Se você continua fumando, é muito mais rápida a velocidade de estrago, vamos dizer assim, do seu sistema respiratório. Quando você para, há uma desaceleração. Outra coisa importante também é que o cigarro ele libera muito monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono ele se liga indissociavelmente à hemoglobina. Ou seja, você vai ter menos sangue para transportar mais oxigênio. À medida em que você para de fumar, isso aí é revertido. Ângelo, e quais ganhos sociais se tem quando uma pessoa para de fumar? E eu falo assim, sociais num sentido mais amplo mesmo. Como é que a diminuição do número de fumantes impacta uma determinada sociedade? Do ponto de vista social, o custo econômico para a sociedade com os fumantes é muito alto, tá certo? Estima-se que no Brasil são gastos, direta e indiretamente, 125 bilhões de reais com o tabagismo e com as doenças relacionadas ao tabaco. Aproximadamente aí uns 50 bilhões somente com custos diretos com as doenças, tratando DPOC, internamento por câncer, 42 bilhões em relação ao trabalho, ou seja, dias que a pessoa deixa de trabalhar, e pensões que são pagas por invalidez, e 32 bilhões perdidos por cuidadores de pacientes que estão sofrendo as consequências do cigarro, familiares que passam a ter que cuidar
de uma pessoa da família que está com uma doença grave, como um câncer, como um TPOC, e não pode trabalhar, tudo isso tem um custo. Então, imagina, 125 bilhões de reais por ano o custo do tabagismo no Brasil, seja de forma direta, seja com custos indiretos. Então, isso certamente, a interrupção do tabagismo, sem dúvida nenhuma, leva a um benefício social coletivo bastante grande, apenas nesse aspecto, sem falar em outros. Ângelo e Marina, infelizmente essa nossa conversa vai chegando ao fim, mas eu agradeço demais a participação de vocês aqui no Conexão UFPE de hoje. Acho que essa nossa conversa foi muito esclarecedora para a gente entender melhor os impactos do fumo na saúde e no bem-estar das pessoas. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada pelo convite, foi um prazer, excelente discussão. Até a próxima também. Olá, então, Ariana, foi um prazer estar com você, com a Marina, aqui nesse bate-papo. Espero ter sido útil em esclarecer aquilo que é o malefício que o cigarro traz. E eu espero que, de certa forma, essa entrevista pelo menos leve alguns fumantes a pensarem em deixar de fumar. Então, muito obrigado pelo convite. Se você está nesse processo de tentar parar de fumar, ou se tem pensado sobre o assunto e mora em Recife, a Prefeitura oferece programas de tabagismo em alguns centros de atenção psicossocial. Eles são os CAPs Professor Luiz Cerqueira, no bairro de Santo Amaro, Vicente Araújo, no Rosarinho, Eulâmpio Cordeiro, no bairro do Cordeiro, Professor Renê Ribeiro, em Afogados, Professor José Lucena, no IPCEP, e também no Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação de Alcoolismo, que fica no bairro da Tamarineira. Em todos eles, você consegue encontrar ajuda e orientação. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e o programa de hoje foi produzido por Larissa Soares e Antony Santana e contou com áudio de TV Globo. Para falar com Conexão, acesse facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Comenta lá o que você achou do programa e manda também a sua sugestão. Não esqueça também de seguir o Conexão no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud para ser notificado sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo Conexão. Até lá!